Boa noite, o Futebol Clube do Porto vai estrear-se a jogar esta temporada no Estádio das Antas com o Belenenses. Este é o segundo desafio da jornada 2 do campeonato, ontem aberta com o encontro em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, encontro que o conjunto visitante de Guimarães venceu por 2-1. Céu escuro, sem estrelas na cidade do Porto, noite de manga curta, metade de lugares ocupados. Estão já a desfilar os jogadores do Porto que vão atuar de início na equipa azul e branca. É o mesmo 11 que defrontou o Varzim na jornada de abertura do campeonato na Póvoa na passada segunda-feira, com apenas uma alteração, a saída de Neves, castigado por ter sido expulso nesse jogo, e a entrada de Capucho, que se estreia como titular no Futebol Clube do Porto, de António Oliveira, o antigo jogador do Vitória de Guimarães. Este é o 11 do Belenenses, também com uma alteração apenas relativamente ao jogo de abertura do campeonato realizado no passado fim de semana com o Sporting de Braga no Restelo, uma alteração forçada com a lesão do guineense Salom Só e a entrada para o 11 inicial do búlgaro do Lokomotiv de Sofia, transferido para o Belenenses pela mão de Stoichkov Mladenov, o treinador Petkov, que se vai estrear a titular também no conjunto do Restelo. Futebol Clube do Porto, Clube de Futebol Os Belenenses, o desafio começa daqui a instantes no Estádio das Antas. As equipas ainda não apareceram no relevado, nem tão pouco para o aquecimento. O Futebol Clube do Porto deve utilizar o mesmo sistema que utilizou frente ao Varzim na última jornada, isto é, um clássico 4 na defesa, um trinco, depois uma equipa claramente ofensiva de Paulinho Santos para a frente, com Zaovic, Drulovic, Rui Barros, Capucho e Jardel. Este deve ser o dispositivo tático de António Oliveira para defrontar o Belenenses. O conjunto do Restelo, se mantiver a mesma linha de atuação do jogo do passado fim de semana com o Sporting de Braga, deve utilizar 4 jogadores na linha defensiva e são eles Pedro Barney, Lito, Ado, Gerson e Caetano. Depois o meio-campo com Andrade mais recuado e do meio-campo para a frente João Paulo Brito, Petkov e Megide. Na frente o marroquino Fertu. Bem, as equipas entram agora, equipas de Belenenses e Futebol Clube do Porto. O Belenenses capitaneado por Pedro Barney, o Porto por Aloísio. Jorge Nuno Pinto Costa diz que não quer falar para já. Vou aguardar o técnico do Futebol Clube do Porto. António Oliveira, uma mensagem só neste regresso aqui às vezes. Não, António Oliveira diz que também não, que não quer falar. Para já, o silêncio no início desta partida. Não demora muito então a começar este desafio entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses. Poucas palavras, muita estratégia na cabeça de António Oliveira, treinador do Futebol Clube do Porto, e também de Stoichkov Mladenov, o treinador do Belenenses. Para além de se apresentar aos sócios, o Futebol Clube do Porto vai hoje também estrear um novo equipamento principal, já que abriu o campeonato com a camisola alternativa, a camisola do Futebol Clube do Porto, segunda camisola do Porto, que leva cor de laranja. O Porto estreia hoje, portanto, o novo equipamento, é o tradicional azul e branco, embora com ligeiríssimas alterações no design destes novos equipamentos do Futebol Clube do Porto. O Belenenses quebra com o equipamento tradicional, vai jogar de branco este desafio que António Rola de Santarém vai apitar no Estádio das Antas, e que é, como já referi, o jogo 2 da segunda jornada do campeonato. Esperava-se de qualquer forma, Rui Orlando, que estivesse muito mais público do que está hoje presente nas Antas, pelo menos atendendo ao facto de que será o jogo da apresentação, ao fim e ao cabo, o primeiro jogo do Futebol Clube do Porto neste Campeonato Nacional. Provavelmente ainda o efeito das férias, para uns terminam, para outros só agora começam. Estamos no fim de semana que dobra o mês de agosto para setembro. Eventualmente será esta uma das causas do facto de o Futebol Clube do Porto não ter esta noite uma enchente, ou pelo menos não se aproximar de casa cheia, a lotação no Estádio das Antas. Tudo pronto para o pontapé de saída, pertence ao Futebol Clube do Porto a abertura do jogo no Estádio das Antas. Sérgio Conceição, que volta ao local de defesa lateral direito na equipa do Porto com a entrada de Capucho. Ele tinha sido médio-ala contra o Varzim. Falta de Capucho sobre Caetano, é livre para o Belenenses. É a estreia de Capucho em jogos oficiais com a camisola do Futebol Clube do Porto. Foi apresentado como a grande contratação do Porto para esta temporada. Hoje, de resto, pode estrear-se um outro jogador contratado este ano pelo Futebol Clube do Porto, o marroquino Chipo, que atuava no Qatar, está no banco do conjunto orientado por António Oliveira. Ataque do Belenenses, o desarme do conjunto azul e branco. Caetano sobre Capucho.
Livre favorece o conjunto do Restelo. Petkov, o búlgaro, que também se estreia a titular no conjunto de Belém. Petkov tinha sido suplente contra o Sporting de Braga e acabou por marcar também a inversão do resultado do desafio do Belenenses com o Braga. Quando entrou, Petkov ajudou o conjunto do Restelo a chegar ao empate. O Belenenses esteve a perder por 2-0 com o Sporting de Braga. Rui Barros. Capucho desmarca-se no ataque. Jardel está ao meio. Recebe agora o apoio de Drulovic na ponta esquerda. Desarme de Gerson. João Paulo Brito. Falta de Sérgio Conceição, livre para o Belenenses. Para já, Rui Orlando, o Belenenses optar por apenas dois defesas centrais, Gerson e Adol. Pedro Barney joga um pouco mais à frente, faz companhia a Andrade, são os dois médios defensivos desta equipa. Caetano para marcar o livre a favor do Belenenses. A falta de Petkov sobre Paulinho Santos. Rui Barros. Desmarcação de Capucho. Sérgio Conceição. Paulinho. Tem Drulovic ao meio no apoio. Lula. Jardel, com o jogador do Belenenses no chão. Era o ganês Ato. Sérgio Conceição. Jardel no lance. Gerson no corte. Drulovic. Valente, excelente. Jardel desperdiça o primeiro gol do jogo. Esta é a primeira clara oportunidade deste desafio. Uma defesa incompleta de Valente depois de um remate fortíssimo de fora da área do ataque do Futebol Clube do Porto. Jardel cara a cara com o guarda-redes do Belenenses, desperdiçando a primeira oportunidade do desafio. Baliza escancarada à frente do brasileiro avançado do Futebol Clube do Porto, António Fidalgo. Estamos colocados perante a primeira oportunidade de gol do desafio. E que oportunidade, Rui Orlando. Penso que Jardel nem sequer acreditou que a bola podia sobrar para ali. Embora na repetição me pareça que houve uma escorregadelazinha do Jardel que terá impedido de introduzir o esférico na baliza de Valente, já que este estava completamente batido. E eu fico com a mesma sensação daqui de baixo. Fernando Mendes. Desmarcação é Drulovic, ao meio dois jogadores do Porto na área. O corte é de Ado. Lito. Com Drulovic no lance. Zaovic. Jardel para o cabeceamento. Valente. E Jardel volta a falhar. Agora a responsabilidade do brasileiro não é tão grande na recarga. Jardel ainda assim, desfrutando já duas boas situações para marcar. O Futebol Clube do Porto entra no jogo construindo praticamente em 3 minutos duas situações de golo, estendendo já o tempo nesta altura para o minuto número 4. Duas boas situações para o Futebol Clube do Porto marcar, ou seja, o Porto a reeditar aqui a abertura do jogo frente ao Varzim, entrando com aceleração no máximo. Exato, e Mladinov que se cuide, porque se a defesa do Belenenses continua a jogar assim, o gol do Futebol Clube do Porto não tardará, com certeza absoluta. Por isso mesmo é que Mladinov, talvez por isso e por outras coisas, Mladinov levantou-se do banco e pediu aos jogadores do Belenenses para se adiantarem no relvado. Gerson, um dos centrais do Belenenses com a bola. Andrade era quem estava no apoio sobre o lado esquerdo. E há lançamento para o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição. João Paulo Brito. Rui Correia. Pela frente tinha o búlgaro Petkov. Lito. Paulinho. Rui Barros. Nas costas Fertu. Falta do marroquino, livre para o Porto. Sérgio Conceição. O corte de João Paulo Brito. Andrade. Fertu. João Paulo Brito. Ex-jogador do Loutano. Lula na marcação. Fertu. Falta de Rui Barros. Caetano para marcar o livre a favor do Belenenses. 5 minutos no Estádio das Antas deste jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses. 0-0 no marcador. O Futebol Clube do Porto teve já por Jardel duas boas situações para marcar. Fertu com Aloísio Lula.
O mergulho é de Lito sobre Zahovic. Sérgio Conceição. Lula. Paulinho Santos. Zahovic. Drulovic. Zahovic. Drulovic. Marcação de Petkov entre 3 adversários. O desarme de Lito. Lançamento para o Porto. Drulovic. O apoio de Fernando Mendes atrás. É o lateral quem distribui para Paulinho. Rui Barros. Por entre Jardel e Sérgio Conceição. O desarme é de Gerson para o Belenenses. Lançamento para o Porto. Lula. Jardel já está na área. Sérgio Conceição. Prepara-se para o cabeceamento de Jardel com espaço. Valente, nova defesa. Jardel, 3 vezes Valente, outras 3. Tem sido, por enquanto, o duelo da noite na abertura do jogo no Estádio das Antas. Mas é incrível, Rui Orlando, como a defesa do Belenenses consente que Jardel esteja completamente só dentro da área, cabeceando à vontade, nem precisou de saltar. Aliás, na repetição, nota-se, nem precisou, estava completamente só. Uma falta de marcação incrível desta defesa do Belenenses. Estreia esta época 2 jogadores no centro da defesa, o cabo-verdiano Jefferson e o ganês Adô. Ainda sem equilíbrio a zona central da defesa do Belenenses. Fora de jogo a Rui Barros. Lito. António Oliveira a levantar-se do banco, a aconselhar calma a Jardel. Petkov. A recuperação é de Zahovic. Aloísio. Sérgio Conceição. Capucho está colado à linha do lado direito. João Paulo Brito no desarme. Lula. Paulinho Santos. Aloísio. Drulovic vem buscar o jogo. Fernando Mendes. Paulinho. Zahovic. Paulinho. Capucho, deixa Drulovic. Jardel outra vez. Agora não houve intervenção de Valente, mas pela 4ª vez Jardel, em apenas 8 minutos, à média de 2 intervenções, de uma intervenção em cada 2 minutos do avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto, António Fidalgo, ainda cumprindo o ritual de sempre neste desafio, ou seja, para além do mérito de Jardel, o espaço concedido na área pelos 2 centrais do Belenenses ao brasileiro do Porto. É, sim, estranhamente Jardel continua a gozar do espaço que quer dentro da área. Podemos dizer, inclusive, que já falhou 4 golos. Oportunidades flagrantes que Jardel desperdiçou. Umas por mérito de Valente, mas também algumas, como esta agora, por mérito do próprio Jardel. Sérgio Conceição. Talvez por isso o treinador do Belenenses, Mladenov, vá cerrando os dentes, vai ajeitando a gravata, puxa de vez em quando o casaco e nesta 4ª oportunidade de Jardel ainda chegou a levar a mão à cabeça. Lula, Capucho. Adô. Pontapé de baliza para o Belenenses. 10 minutos de jogo entre Futebol Clube do Porto e Belenenses no Estádio das Antas. 0-0 neste segundo jogo da jornada 2 do campeonato, que ontem abriu com o Rio Ave 1, Vitória de Guimarães 2. Recuperamos o lance de há instantes entre Capucho e Adô, com derrube do médio do Futebol Clube do Porto ao defesa adversário, mas creio que a bola já fora de campo. Sérgio Conceição, Drulovic, lado a lado para a marcação do livre a favor do Porto. Levanta o Sérvio. Agora é Lito quem evita a nova intervenção de Jardel na área do Belenenses. Canto para o Porto, vai marcar Drulovic. Estrategicamente colocados na área os jogadores do Futebol Clube do Porto,
formando um triângulo. Paulinho Santos. Sérgio Conceição no apoio à direita, Fernando Mendes à esquerda. Capucho. Sérgio Conceição, Capucho. Por pouco não houve entendimento. E o Belenenses volta a jogar com 11 elementos. Está recuperado, Adu. A defesa central tinha saído na sequência de um lance com Capucho, junto à linha final. Caetano para fazer o lançamento para o Belenenses. Andrade. Rui Barros. João Paulo Brito. Fertu. Betkov. Tem Mejida a pedir a bola à direita. Desmarcação ao meio de Fertu. Paulinho. Zaovic. Jardel ao meio. Não há apoio à esquerda. Paulinho. Tem Capucho na ponta direita. Foi a solução encontrada por Paulinho. E pontapé de baliza para o Belenenses. Um remate forte, mas com direção errada do médio do Futebol Clube do Porto. Caetano para o lançamento do Belenenses. João Paulo Brito, Andrade também tentando abrir linhas de passe. Fertu. Lançamento para o Belenenses. O corte foi de Paulinho Santos. Caetano outra vez para a reposição. Este é Stoichkov Mladenovic, o treinador do conjunto do Restelo, 40 anos. Teve uma época e meia no Olhanense como treinador principal. É o único registro que se conhece a Stoichkov Mladenovic. Rui Barros, Capucho. Jardel corre ao meio, mas ainda atrasado. Também Drulovic no apoio à esquerda. Capucho. Drulovic. Capucho. Jardel está para o lado esquerdo do ataque do Porto. Agora consegue intervir a defesa do Belenenses por Gerson. Falta de Fernando Mendes. Livre para o Belenenses. No giro. O lançamento é para o conjunto do Restelo. Fernando Mendes no corte depois do lançamento de Lito. Fertu. Lito. Tem Mejida a tentar furar pela direita, lançamento para o Belenenses. Fernando Mendes, Paulinho Santos. Sérgio Conceição. Capucho está na linha do lado direito. Lula. Paulinho. Capucho. Paulinho. Endurlovic encostado à linha à esquerda. Capucho a tentar desmarcar-se pelo meio. Paulinho agora sem apoio à direita. Rui Barros. Sérgio Conceição. Rui Barros. Paulinho. Zaovic. Tenta a tabelinha com Capucho. Era boa a leitura no lançamento de Sérgio Conceição. Fertu. Andrade. Fertu. Rui Barros. Jardel ensaia a fuga para a baliza adversária. Drulovic. Rui Barros. Há a intervenção de Lito. Drulovic. Zaovic. E outra oportunidade falhada, António Fidalgo. E como é possível, mais uma vez, desta vez não foi Jardel, foi Zaovic, completamente só no coração da área do Belenenses. É notório que quando o Futebol Clube do Porto acelera um pouco, troca mais rapidamente a bola, com desmarcações a propósito dos seus jogadores, a defesa de Belém sente imensas dificuldades.
De resto, registros ofensivos do Belenenses ainda não há até agora. O jogo está já com mais de um quarto de hora. Permanece o 0-0 do marcador, mas o Porto já desperdiçou uma mão cheia de boas ocasiões. Lito, marcação de Drulovic. Sobre o lateral direito do conjunto orientado por Stoichkov Mladenov. Fernando Mendes. O lançamento para Jardel. Vai com ele Gerson. Reposição para o Porto. Paulinho. Tem Lula ao meio, Rui Barros mais à frente. Rui Barros. Capucho vem buscar jogo. Rui Barros. Sérgio Conceição. Várias movimentações agora sobre a direita do ataque do Porto. Tentando abrir espaços. Paulinho. Drulovic. Paulinho. Lula. Sérgio Conceição. Capucho. Drulovic. Jardel. Capucho. Sérgio Conceição. Drulovic corre para a linha. Jardel está ao meio. Lançamento para o Porto. Drulovic. Capucho. Lançamento para o Porto. Drulovic. Vertu. Tenta o Belenenses agora partir para o contra-ataque. Zovic. Drulovic. Capucho. Drulovic. João Paulo Brito. Sérgio Conceição. Lançamento para o Belenenses. É Caetano quem vai fazer a reposição de bola. Andrade com Sérgio Conceição. Andam aos pares no campo os jogadores. E agora forma-se um trio ali no último reduto portista, que Mladenov pediu a Fertu para se colar no meio dos centrais do Futebol Clube do Porto, Lula e Aloísio. Paulinho. Jardel. Tinha havido falta, o árbitro deixa seguir para não beneficiar o infrator. O Porto continua com a bola. Rui Barros. Valente. O índice de aproveitamento de Jardel está muito baixo em relação à época passada. O avançado brasileiro do Porto foi o único jogador portista a conseguir marcar golos ao Belenenses nos jogos da época passada. Ao todo, o Porto marcou 4 golos ao Belenenses, todos com a assinatura de Jardel. Hoje já falhou tantos golos quantos marcou a época passada. Foram 4 golos que Jardel podia ter marcado esta noite já, e o jogo ainda vai apenas com 20 minutos. Aloísio. Fernando Mendes. Paulinho. Drulovic. Paulinho. Fernando Mendes. Por tentar desbloquear o muro de defesas, o muro de betão de defesas, pelo menos em termos de quantidade de defesas do Belenenses, os jogadores do Belenenses a defenderem nesta altura. Resta uma constante desde o início do jogo do Belenenses. António Fidalgo tentando apostar no contra-ataque e fazendo marcações individuais aos jogadores do Porto, o que provoca a tentativa de movimentação entre os jogadores do Porto, que tentam trocar de posições de vez em quando no ataque. Sim, efetivamente é essa a intenção do Belenenses, quebrar o ritmo do Futebol Clube do Porto. Como eu disse de início, adiar o mais possível o golo do Futebol Clube do Porto. Tem tentado esboçar os contra-ataques, ou os tem esboçado, porque ainda não conseguiu efetivamente chegar à baliza de Rui Correia com a bola jogável ou com qualquer
perigo para o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Um Futebol Clube do Porto que eu acho que tem a noção perfeita que rápido e bem nesta altura do campeonato é um pouco difícil, prescinde um pouco da velocidade, tenta jogar bem, tenta jogar com paciência, troca de vez em quando rapidamente a bola, tentando baralhar assim o esquema defensivo do Belenenses e, a boa da verdade, já conseguiu meia dúzia de oportunidades quase flagrantes. Jardel outra vez e canto para o Porto, o corte foi de Lito. Foi pelo simples não. Vai marcar o pontapé de canto para o Porto, Drulovic. Drulovic. Jardel. Com a intervenção da Luísio na área. Este ataque do Porto. Mugido. Petkov. Mugido. E a bola pertence ao Belenenses. É livre. Falta de Fernando Mendes sobre Mugido. Paulinho. João Paulo Brito. É canto. O último toque foi de Sérgio Conceição. Petkov vai marcar o pontapé de canto para o Belenenses. João Paulo Brito. Sobre Conceição, bem jogado. Vertu, João Paulo Brito. E uma boa situação do Belenenses, pela primeira vez a construir uma jogada que partiu de um pontapé de canto, mas ainda assim pela primeira vez o Belenenses a levar uma situação de perigo à baliza do Futebol Clube do Porto. Vertu, João Paulo Brito. E depois o desarme da defesa portista, originando o segundo pontapé de canto a favor do Belenenses, consecutivo. Não foi em futebol corrido, acabou por ser na sequência de um lance em que a bola estava parada, que o Belenenses construiu a melhor situação ofensiva deste jogo para o conjunto do Restelo. E uma ação de mérito do jovem João Paulo. Veio de divisão secundária, mas com muita personalidade, a passar ali muito bem a defesa do Futebol Clube do Porto e a criar uma situação algo aflitiva para a defesa portista. Caetano no lançamento, Vertu a tentar intervir no lance, Correia. Capucho e Drulovic no meio campo contrário. Com o braço, Fernando Mendes. Terá sido sem intenção e agora falta do jogador belenense. Mugido a fazer falta sobre Fernando Mendes. Resultando deste lance um livre para o Futebol Clube do Porto. 25 minutos de jogo no estádio das Antas, 0 para o Porto, 0 para o Belenenses. Neste segundo jogo da jornada número 2 do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. É a estreia do Futebol Clube do Porto em casa esta temporada. Fernando Mendes. Rui Barros. Paulinho Santos. Fernando Mendes. Jardel. Tenta ganhar sobre Gerson. Capucho. Fortíssimo o remate de Capucho com o pé esquerdo. Não saiu muito ao lado da baliza de Valente a bola, creio. Não saiu muito ao lado e, pelo menos visto deste ângulo e junto ao branco do Belenenses, fico com a sensação que a bola terá saído 1 metro e pouco ao lado. E, curiosamente, segundos antes, o Valente, guarda-redes do Belenenses, pedia insistentemente, já não é a primeira vez que acontece no jogo, para os jogadores belenenses se afastarem da gradiária. Zovic. Ainda com Petkov no lance. Lula, Aloísio, Paulinho. Jardel desmarca-se para a esquerda. Fernando Mendes. Agora vai para o meio, avançado. Aloísio.
Paulinho. Lito. Petkov, Megido. Corre João Paulo Brito. Rui Correia. Sérgio Conceição. Porto a tentar desembrulhar novo ataque. Capucho. Vai com ele Caetano. Ao meio Jardel. Valente. Agora um pouco mais rápido. O Porto também tinha mais espaço para tentar chegar à baliza contrária. E houve uma aceleração do ataque do Porto. Sérgio Conceição. Caetano. Lançamento para o Porto. Paulinho. Drulovic desmarca-se para tentar receber a bola sobre a esquerda. Gerson. Fernando Mendes. Jardel. E espaço para a entrada de Sérgio Conceição. Deixa passar o Rui Barros. É Zalvic quem atira, reclamando falta, o jogador do Futebol Clube do Porto. Vamos rever o lance daqui a instantes, seguramente. Agora já o rosto do desalento do esloveno do Futebol Clube do Porto. Zalvic e Rui Barros, os dois jogadores que de imediato foram ter com António Rola. Temos de volta ao ecrã o lance, o cruzamento é de Sérgio Conceição. E Zalvic. Vamos rever agora de um outro ângulo o lance. Zalvic, esta não é a melhor situação, mas eu creio que o jogador do Futebol Clube do Porto consegue atirar a bola. O jogador do Belenenses. O jogador do Belenenses é que me parece que se antecipa. Sim, o jogador do Belenenses. Exato, que se antecipa e toca na bola. Francamente não me pareceu uma situação incorreta, não pareceu falta. Caetano. Lançamento para o Porto. Vamos ver de outro ângulo, para tirar dúvidas. Não sei, fico com algumas dúvidas ainda. Sim, agora com esta repetição também fico com algumas dúvidas. Efetivamente o jogador do Belenenses joga a bola, mas não sei se antes não terá tocado no pé de Zalvic. Já vimos 4 vezes subsistem as dúvidas. Mais difícil seria seguramente para o árbitro analisar. Não dá apenas o benefício da dúvida para o árbitro António Rola de Santarém. Com o suporte de imagem e das repetições, as dúvidas não ficam desfeitas. Seguramente bastante mais difícil para António Rola ter que decidir no momento. Rui Barros a tentar o chapéu, não era de aba muito larga, mas ainda assim foi curto por cima. Aguentou primeiro uma carga de Andrade e mesmo assim conseguiu rematar bem. Está de volta o remate de Rui Barros. Ado. Valente. Gerson. Já pressionado por Drulovic. E vimos aqui as estatísticas indicando números que não deixam espaço à discussão. 11 remates do Futebol Clube do Porto contra 1 do Belenenses. Sinal claro da superioridade de jogo do Futebol Clube do Porto neste desafio. Jardel. Rui Barros. Já tem Drulovic na área. E o árbitro diz que é pontapé de baliza, com uma contestação muito grande agora em relação a esta decisão do árbitro. Vamos ver o lance. Rui Barros adianta a bola. O defesa do Belenenses estica a perna. Na primeira intervenção não toca na bola. Vamos ver outra vez. Rui Barros. O jogador do Belenenses não toca na bola e derruba Rui Barros. Creio que era penalti para o Futebol Clube do Porto, que ficou por marcar há meia hora de jogo. Jardel. Lito. Fernando Mendes, lançamento para o Belenenses. Megido, Fertu. Lula. Sérgio Conceição. Marcação é de João Paulo Brito. O apoio de Capucho. Bem desembrulhado. Conceição. Leva o apoio do central Lula. Jardel e Drulovic na área. O corte é de Ado.
Caetano, Andrade. Fertu. Paulinho. Fernando Mendes sobre a esquerda. Recebe de Paulinho. Entramos no último quarto de hora da primeira parte. 0-0 nas Antas entre Porto e Belenenses. Paulinho Santos. Lula. Tem Capucho e Sérgio Conceição à direita. Jardel. Capucho. Rui Barros. Orlovic. Bola bate em Gerson. Se não teria chegado a Zalvic, estava sobre o lado esquerdo do ataque do Porto. Agora a falta do esloveno sobre Megido. Livre para o conjunto de Belém. Lito para marcar o livre. Fernando Mendes. Com espaço o Porto agora para tentar o ataque, mas ainda assim com poucos jogadores na zona de ataque do Futebol Clube do Porto neste lance. E o Belenenses a ganhar um pontapé de baliza. Sérgio Conceição. Pressionado por João Paulo Brito, confere-o ao meio, a tapar a possibilidade de passe para Lula. Paulinho surge no espaço vazio. Luísio. Paulinho. Capucho. Paulinho. Fernando Mendes. Lula. E Sérgio Conceição à direita. Rui Barros. No meio de Orlovic. Leituras diferentes desta situação de jogo entre Rui Barros e Sérgio Conceição. E a cedência de um pontapé de baliza ao conjunto do Belenenses. Adô. Foi de central a central. Ou neste caso central a guarda-redes. Lula. Paulinho Santos. Zalvic. Fernando Mendes. Aloísio. Lula. Muito tapados os jogadores do Futebol Clube do Porto. Estão todos os jogadores do Belenenses atrás da linha da bola, à exceção de Fertu. Paulinho. Sérgio Conceição. Lula. Sérgio Conceição, Lula outra vez. Orlovic. Zalvic. Lula. Parte de Petkov. Posição de Orlovic. Vem agora ao Sérvio do Porto. Jardel. Ação de Gerson. Recuperação de Zalvic. Andrade. Foge pela esquerda João Paulo Brito. Muito rápido. Trabalha muito bem com ambos os pés. João Paulo Brito. Petkov. Rui Correia. Bom lance de contra-ataque do Belenenses. Este acaba por ser o melhor lance do jogo que Stoichkov Mladenov definiu para o Belenenses, isto é, criar situações de contra-ataque. A melhor situação do Belenenses foi construída a partir de um canto. Nas situações de definição do jogo de Stoichkov Mladenov, esta foi a melhor que o Belenenses conseguiu construir, António Fidel. A melhor e a única. Foi a única vez que o Belenenses conseguiu sair em contra-ataque, mas mais uma vez o mérito vem inteirinho para o João Paulo, este jovem jogador do Belenenses que tem mostrado, tem classe, tem personalidade, velocidade, joga bem com os dois pés, como o Rui Orlando disse. Sabe acompanhar bem os companheiros de equipa, em trabalho tanto defensivo como trabalho ofensivo, o jogador a dar nas vistas até o momento. Talvez por isso o treinador Mladenov e todo o banco do Belenenses, sem exceção, bateram muitas palmas a este lance da equipa de Belém. Do outro lado, do Futebol Clube do Porto, António Oliveira já mandou aquecer, Chipó, Arthur e Folha. 10 minutos para o fim da primeira parte, aproximadamente 0-0. Capucho deixou fugir a bola na área.
0-0 entre Porto e Belenenses. Megido com Fernando Mendes. Lito. Mas o passe de Barney a não encontrar desenvolvimento. Paulinho Santos. Lula. Paulinho. Drulovic. Lula. Sérgio Conceição. Lula. Paulinho Santos. Jardel. Cria bem espaço, ganhando sobre Jefferson. Na falta de Rui Barros sobre o Lito. Show a camisola. Claramente, falta do jogador do Futebol Clube do Porto. Lito ser agarrado por Rui Barros, a falta do jogador do Futebol Clube do Porto. Lula, Rui Barros, Capucho. Espera agora Jardel, que estava deslocado. Capucho. Livre para o Porto. Não estando Barroso em campo e pela posição. Fernando Mendes, penso. Para a marcação do livre a favor do Futebol Clube do Porto. Será uma das hipóteses, Fernando Mendes, sem dúvida. Que de resto o ano passado apresentou este atributo de bom marcador de livres, Fernando Mendes. Barreira muito numerosa dos jogadores belenenses. É Drulovic. E a barreira tem o nome Petkov. Lito, agora. Fertu. Lançamento para o Porto. Lula tem Sérgio Conceição à direita. Passe para o lateral. Capucho. Drulovic. Tenta libertar o Rui Barros na área. Agora sai Andrade. Fertu. Lito. Já com o policiamento de Zaovic. Andrade. Faz a simulação, não tem apoio. Aloísio. Rui Correia. Paulinho. Rui Barros. Capucho corre para o meio, criar espaço para o passe. Surge bem, Drulovic na direita. Para o cruzamento, mas o pé esquerdo estrovou um pouco. Neste caso, Drulovic tentou dar a bola para uma zona privilegiada para o remate com o pé esquerdo. Agora um livre para o Belenenses. Resulta de uma falta de Rui Barros sobre Gerson. Sobre Lito. O lateral direito estava do lado esquerdo da defesa do Belenenses. Aloísio. Jogo marcadamente defensivo do Belenenses no Estádio das Antas. Ainda assim o Futebol Clube do Porto a inverter as características do primeiro jogo. Encontrou uma equipa muito ofensiva, o Varzim. Criou duas situações do Futebol Clube do Porto na abertura do jogo. Marcou ambas. Hoje já criou várias no início do desafio e não revelou nem sequer um aproximado índice de aproveitamento. Muitos lances perdidos do Porto na área do Belenenses já no início do jogo. E depois foi sendo progressivamente mais difícil ao Futebol Clube do Porto entrar na área do Belenenses à medida que o conjunto do Restelo foi acertando nas marcações e tapando mais determinadamente os caminhos de acesso à baliza de Valente.
Falta de João Paulo Brito sobre Sérgio Conceição, originar um livre para o Porto. Jardel sobre Gerson. Agora não tem apoio na área. Chega agora à área um companheiro, Jardel, a jogar bem. Trabalhar, a tentar criar uma situação de remate. Zahovic. É canto para o Futebol Clube do Porto. O árbitro diz que é pontapé de baliza. Mas eu garanto, e estou mesmo atrás da baliza do Valente, esta era muito difícil de apanhar se fosse com mais velocidade. Talvez o António Fidalgo melhor do que ninguém. Sim, mas havia muitas pernas ali entre Zahovic e a baliza. Houve ressaltos. O Valente estava atento, a bola perdeu muita velocidade e com certeza se a direção da bola fosse a baliza, Valente estaria lá. E creio que António Rola decidiu bem. Parece que o último jogador a tocar na bola é Rui Barros do Porto. Sim, foi um jogador do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição, Rui Barros, pode levantar para o meio. Jardel, falha o cabeceamento. Mas agora também há muito mérito de Jardel, porque ele acaba por, com um voo rasante, criar uma situação que à partida era difícil de construir, já que a bola foi bastante adiantada. Este mergulho corajoso de Jardel acabou por criar uma situação que depois provoca uma certa desilusão em função das expectativas, mas não era fácil o Jardel chegar àquele lance. O que se torna óbvio, Rui, é que o Futebol Clube do Porto, sempre que procura os flancos para o seu movimento ofensivo, não afunilando o jogo como tantas vezes tem acontecido, quando procura os flancos consegue criar muito mais perigo. Capucho e Drlovic são jogadores que procuram muito a zona central, abrindo espaço nas suas costas para um jogador do Futebol Clube do Porto entrar, ou os laterais ou os médios mais ofensivos. Rui Barros e Zahovic. Isso não tem acontecido. Zahovic, Jardel, e é o primeiro golo do jogo. Marcado pelo esloveno do Futebol Clube do Porto, Zahovic, com muito mérito de Jardel neste lance. Sim, a contrariar até um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, foi efetivamente uma jogada para a zona central do terreno, uma boa desmarcação de Zahovic e o Futebol Clube do Porto a marcar aquilo que estava à espera desde o início do jogo, tantas as oportunidades que tem criado. O Futebol Clube do Porto acaba por marcar a 2 minutos do minuto 45 da primeira parte, depois de ter aberto o jogo criando um conjunto de boas situações para marcar. Jardel desperdiçou várias, agora é Jardel quem tem uma função decisiva na construção deste primeiro golo do jogo, muito aplaudido nas Antas. Golo marcado por Zahovic, um jogador muito influente na estratégia de António Oliveira, não é muito exuberante, mas é um jogador determinante no Futebol Clube do Porto, agora bem a criar o espaço. A assistência de Jardel é perfeita para o gol. Sim, e apesar da excelente desmarcação de Zahovic, há claramente também uma desatenção dos defesas do Belenenses, que mais uma vez permitiram que um jogador do Futebol Clube do Porto estivesse completamente só dentro da sua área. Uma belíssima jogada, do Belenenses, uma belíssima jogada vista aqui de trás da baliza do guarda-redes do Belenenses. É curioso depois o sorriso de satisfação pela construção da jogada e o desespero do guarda-redes Valente. Agora o jogo pode melhorar, porque pode abrir-se, o Belenenses pode abrir um pouco mais, criar mais espaços. Não sei qual vai ser a estratégia de Stoichkov Chumlado. Para já não acredito muito, pelo menos até o intervalo, que o Belenenses vá alterar qualquer coisa na sua estrutura. Mas também dificilmente o Belenenses poderá balancear-se no ataque, já que sabe que abrindo espaço na sua retaguarda, o Futebol Clube do Porto irá marcar mais gols. Mas terá que arriscar o Belenenses, porque o jogo estava monótono, até porque o Belenenses defendia muito atrás. O Futebol Clube do Porto com muitas dificuldades em criar lances de ataque, tal a quantidade de jogadores adversários que tinha que ultrapassar. E o jogo tinha caído uma certa monotonia e esperamos que o Belenenses na segunda parte se balanceie um pouco mais no ataque para haver mais espaço para se poder jogar e para assim melhorar o espetáculo. Sim, de facto não é normal os treinadores, quando apostam muito defensivamente, modificarem ao primeiro golo a estratégia. Isto pode assentar também numa tentativa de desgaste do Futebol Clube do Porto, que iniciou mais tarde a preparação para um posterior aproveitamento da equipa do Restelo. Para já parece António Fidalgo manter as características que revelou durante toda a primeira parte. Sim, vai continuar pelo menos durante mais algum tempo o Belenenses a jogar desta forma. Capucho, Zahovic, deixou fugir por pouco. Foi mesmo por pouco, porque a bola bateu no relvado e ganhou algum efeito, por isso daí ter escapado a Zahovic. E o público despertou com o golo do Futebol Clube do Porto, estava quase toda a gente sonolenta, no mínimo. Sonolenta. Megido.
Fertu. Lito. Falta de Fernando Mendes. O árbitro António Lolas já está a compensar tempo perdido durante a primeira parte do desafio. 1-0 ganha o Futebol Clube do Porto. Golo marcado há 2 minutos por Zahovic. Acabou a primeira parte, intervalo nas Antas, então com o Futebol Clube do Porto a recolher às cabinas, vencendo por 1-0. O golo foi marcado por Zahovic, disse-o há pouco. Aos 43 minutos da primeira parte, creio, António Oliveira ter dado indicações a alguns jogadores do Futebol Clube do Porto para ficarem em exercícios de aquecimento durante o intervalo, e eventualmente preparando uma alteração, António Oliveira. E creio ser Arthur quem vai entrar na segunda parte, me parece, despiu o casaco de fato de treino. Despiu as calças de fato de treino, o casaco de fato de treino, o Folha também despiu, o Chipó é que continua ainda com o fato de treino completo. Fim da primeira parte no estádio das Antas, os jogadores vão saindo para o intervalo e não há, Cristiano Miguel, creio, hipótese de colher reações a este resultado ao intervalo. Não, guardamos para o reinício. Daqui a pouco então vamos voltar. Fica António Fidalgo, no entanto, o registro e um golo marcado do Futebol Clube do Porto aos 43 minutos, que sublinha a primeira parte inteiramente atacante da equipa da casa. Sim, e o Belenenses terá que mudar a sua estratégia para este jogo. Mladinov já terá visto que nem mesmo defendendo como tem feito consegue anular as investidas do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto continua a ser muito ofensivo, a criar muitas oportunidades de golo e, como disse há pouco, espero que o Belenenses nesta segunda parte seja diferente. Vamos fechar por enquanto as portas do estádio das Antas. Daqui a pouco voltamos para o lançamento do segundo tempo deste Porto 1, Belenenses 0. De volta então às Antas para contar tudo sobre a segunda parte do Porto Belenenses, quando Cristiano Miguel regressa também à equipa do Porto ao relevado, com Arthur ou sem Arthur? Sem Arthur para já, sem Arthur, porque pelo menos para já Arthur está ainda encostado ali ao banco dos suplentes. E parece que regressam todos os jogadores do Futebol Clube do Porto, ou seja, António Oliveira vai protelar um pouco a substituição que está a preparar na equipa do Futebol Clube do Porto, apesar de estar já sem o facto de treino. António Oliveira ainda não escolheu Arthur para entrar nesta segunda parte, tendo dado todas as indicações nesse sentido ao intervalo, quando esteve a dialogar a sós com o avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto. No entanto, permanece Arthur do lado de fora do jogo para esta segunda parte. As equipas voltam tal como foram para as cabinas, com o mesmo 11, que é o mesmo 11 com que quer António Oliveira, quer Stoichkov Mladenov abriram este desafio entre o Futebol Clube do Porto e o Clube de Futebol Os Belenenses no estádio das Antas. Curiosamente, eu tive a oportunidade de assistir, enquanto os jogadores do Porto não entravam no relevado, uma conversa entre o Capucho e os Zahovic, a contarem pelas mãos, cada um pela sua mão, obviamente, a contarem os lances que perderam frente à baliza de Valente. Mais perdeu Jardel durante a primeira parte. Jardel na abertura do jogo, 4 lances seguidos, 4 boas situações. Não conseguiu marcar. O brasileiro do Porto acabou depois por intervir bem no lance em que o Futebol Clube do Porto conseguiu marcar, abrindo o espaço para o golo que Zahovic marcou e vai valendo a vitória do Porto. Neste desafio, já está no primeiro minuto da segunda parte. Sérgio Conceição. O passe era para Capucho. Perto, Rui Barros, Paulinho Santos, Fernando Mendes, Perto, Petkov, Lula, Paulinho Santos, Zahovic. Há um outro dado a acrescentar em relação aos suplentes do Futebol Clube do Porto, é que na primeira parte já estavam a aquecer Folha, Arthur e Chipó, e agora juntou-se também Barroso. Fernando Mendes. Paulinho Santos. Sérgio Conceição. Lula. Paulinho. Zahovic, Capucho, Sérgio Conceição, Valente,
Acaba por não ser muito visível o esquema do Futebol Clube do Porto, porque o Belenenses praticamente não ataca, mas Paulinho Santos está hoje a fazer o corredor entre líbero e trinco, ou seja, o Futebol Clube do Porto não raras vezes atua com 3 centrais e com os laterais muito adiantados na realidade, embora não se veja muito porque praticamente o Belenenses não ataca e não se torna muito evidente este esquema António Oliveira de António Oliveira. Sim, poderia ser essa a estratégia de António Oliveira, mas não tem sido necessário, salvo uma ou duas ocasiões e talvez mais pelo adiantamento de um dos centrais, principalmente o Lula, que na primeira parte por vezes se adiantou um pouco no terreno e era compensado por Paulinho, mas Paulinho tem jogado à frente da defesa e tem sido ele até o pivô dos lances de ataque do Futebol Clube do Porto. Petkov para marcar o canto a favor do Belenenses. Há 4 jogadores do Belenenses na área do Porto. Rui Correia. Paulinho Santos. Sérgio Conceição. Rui Barros. Pode entregar a Zovic. Agora já não dá. Barney. João Paulo. O apoio de Petkov. Ao meio ficou Fertu. Rui Barros. Zovic. Jardel cai para a esquerda. Avança Drulovic pelo meio. Capucho à direita. Zovic a tentar fazer passar a bola para o Capucho. Considera falta António Rola. Sim, houve uma mão de Lito. Houve uma mão de Lito. Não sei se terá sido intencional ou se não, mas que efetivamente houve. Não me parece intencional. Outro livre que pode ser marcado por Fernando Mendes. Há instantes também podia na primeira parte. Um livre semelhante, embora do outro lado do campo acabou por ser Drulovic a marcar o pontapé livre a favor do Porto. Mladenov manda aquecer Kokoschvili, Tonanha e Kim. Junta-se agora também Jojó, portanto sentado no banco de suplentes apenas Botão. Zovic a marcar o livre. Cinco minutos de jogo na segunda parte deste desafio que a RTP1 e a RTP Internacional transmitem em direto a partir do estádio das Antas, na cidade do Porto. Porto 1, Belenenses 0. Jardel. Zovic. Lito. Falta sobre Fernando Mendes. Foi Mugido a empurrar Fernando Mendes. Drulovic. Rui Barros. À direita tem Sérgio Conceição. Zovic. Rui Barros. Corte de Andrade. Petkov. Lançamento para o Porto. Paulinho Santos. Sérgio Conceição. Adô fazer o corte. Zovic. Passa bem, Drulovic. Procura Jardel. Pontapé de baliza para o Belenenses. Não chega a ser. Jardel evita e cede um lançamento. Curiosamente, Rui, há uma alteração em termos táticos que é perfeitamente visível daqui de baixo, é que agora Fertu vem mais para meio campo quando o Futebol Clube do Porto ataca, portanto vem ajudar a defender, e quem fica junto aos centrais é exatamente João Paulo Brito. E também Mugido sobre o lado direito. Sim, penso. Belenenses a tentar prender os laterais do Porto. Sim, é um pouco isso, mas também o Fertu tinha estado muito parado na primeira parte, descaiu um pouco para as laterais, mas a sua movimentação não chegava minimamente para confundir a defensiva do Futebol Clube do Porto. Os centrais tinham uma certa facilidade em marcá-lo
Penso que recuando um pouco, principalmente quando defende, também uma tentativa de tirar dali alguns centrais do Futebol Clube do Porto e aproveitar, porque não, a velocidade de João Paulo. Sérgio Conceição. Valente. Uma bola traiçoeira. Megido com Fernando Mendes. Uma falta do jogador do Porto. É livre para o Belenenses. Assim, Riola, nesta segunda parte, uma notória preocupação do Belenenses subir mais no terreno, tenta defender um pouquinho mais longe da sua área do que tinha feito nos primeiros 45 minutos e tenta também, porque não, espreitar mais seriamente o contra-ataque. Andrade, Vertu. Ali não é fácil. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Eu diria mais, desculpa Cristiano, dali é quase impossível. É quase impossível. O Vertu, como estava rodeado, eu talvez daqui possa explicar melhor, porque eu estou exatamente no enfiamento, portanto na direção em que a bola vai. E o Vertu viu o Rui Correia ali junto à marca da grande penalidade e tentou fazer ou causar uma surpresa. Paulinho Santos. Jardel. Sérgio Conceição para o lançamento. Lula. E agora a Folha também já despiu o fato de treino. E já foi chamado ao banco do Porto. Vai entrar Folha na equipa portista. Paulinho. Sérgio Conceição. Há 3 jogadores do Porto na área já à espera do cruzamento. Zaovic é quem faz o cabeceamento. Nota-se também que nesta segunda parte Sérgio Conceição tem outra liberdade de movimento, sobe muito no terreno. Na primeira parte algo retraído, o Futebol Clube do Porto a procurar abrir a sua frente de ataque, e a entrada de Folha também será com certeza com esse propósito. João Paulo. Deixar excelentes indicações a este jogador do Belenenses. Jovem que atuava no Loutano. Pontapé de baliza para o Porto. O remate foi justamente de João Paulo Brito. Sérgio Conceição. Capucho encostado à linha do lado direito. Paulinho Santos. Lula. Paulinho. Zaovic. Puxo. Sérgio Conceição. Canto. Vai sair Drulovic na equipa do Porto para a entrada de Folha. Ou seja, não há António Fidalgo alteração tática no Porto. Não, a estrutura do Futebol Clube do Porto vai com certeza manter-se. António Oliveira procura isso sim, como eu tenho dito, abrir mais a sua frente de ataque. Vai tentar com certeza o Futebol Clube do Porto aproveitar melhor os flancos de jogo. Folha entra diretamente para marcar o pontapé de canto a favor do Porto. E Drulovic passou por dentro do campo para encurtar o caminho de acesso ao balneário. António Rola vai mostrar o cartão amarelo. Um duelo interessante entre Drulovic e António Rola. O jogador cruzou o terreno. O jogo não podia, já tinha saído Drulovic, mas quis encurtar a distância do trajeto até ao balneário e viu o cartão amarelo exibido pelo árbitro António Rola. Zaovic. Jardel em fora de jogo. Pontapé livre para o Belenenses. 12 minutos da segunda parte do jogo no estádio das Antas.
1 para o Porto, marcou o Zahovic, 0 para o Belenenses. E agora há indicações do Banco do Porto para Chipó acelerar o aquecimento. Andrade. Atkov. Para Mejide, Zahovic, Paulinho Santos. Rui Barros. Paulinho, Lula. Sérgio Conceição. Lula. Paulinho. Sérgio Conceição. Capucho. Rui Barros. Lito. Jardel. Vai na recuperação de bola, agora a ponta de lança do Porto. Tem folha sobre a esquerda. Ainda Jardel. Lula. Capucho. Sérgio Conceição. Lula. Dando um apoio ao taco de defesa central. Pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Lula a abrir a época como titular no Porto, foi assim na Póvoa diante do Varzim, é assim em casa com o Belenenses, apesar de João Pinto já estar recuperado. António Oliveira mantém a aposta em Lula e Aloísio. Pontapé de baliza para o Belenenses. A bola bate, creio, nas costas de Folha antes de sair. E, portanto, pontapé de baliza que o conjunto do Restelo agora tenta transformar numa jogada de ataque, mas acaba por resultar no lançamento na linha lateral. Que Caetano vai fazer. Cartu. Lula. Rui Barros. Paulinho. Sérgio Conceição. Jardel. Tentar um remate. Mejide também tentar lançar Fertu. É lançamento para o Futebol Clube do Porto. Paulinho Santos. Rui Barros. Capucho corre lado a lado com Caetano. Jardel vai para a área à espera do cruzamento. Sérgio Conceição. Capucho. Jardel. Paulinho. Lula. Sérgio Conceição. Capucho. Duas tabelinhas seguidas. Entre os dois homens que avançam na direita pelo Porto. Folha, Rui Barros. Zahovic. Jardel ao meio. Falham ambos. Falha o central ganês do Belenenses, Zadô. E falha o avançado brasileiro do Porto, Mário Jardel. Mário Jardel que sorriu para Zahovic e Zahovic sorriu para Mário Jardel. Como é que foi possível falhar esta vez? Mais uma vez a intervenção de mérito de Zahovic na área do Belenenses. Sim, uma assistência quase perfeita para Jardel. Valeu ao Belenenses não a intervenção de Ado, porque ele não chegou a intervir diretamente, mas de certeza que confundiu um pouco Jardel. Recuperamos então o lance neste instante. Passe de Rui Barros para Zahovic, criando uma boa situação para cruzamento. E depois Jardel, acabando por não conseguir cabecear. Eu não esperava, e notou-se agora perfeitamente na repetição, que Jardel não esperava que o jogador de Belenenses falhasse aquela interseção. Tem a bola Lula.
Paulinho Santos. Paulinho a tentar causar o desequilíbrio na linha ofensiva do Belenenses. Adou a fazer o corte. Caetano. E não deixa de ser curioso Rui, que depois da entrada de Folha para o flanco esquerdo do ataque do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto preferencialmente a atacar pelo lado direito. Penso que Folha ainda não interviu diretamente em nenhum lance de ataque. Recuperou uma bola assim, mas ainda não foi solicitado o flanco esquerdo do ataque do Futebol Clube do Porto. E vai haver nova substituição, penso, Cristiano. Exato, é o Chipó que se prepara para entrar. Falta saber quem vai sair. Já agora, uma alteração também tática no Belenenses para fazerem leitura de jogo. Mladenov a pedir a Petkov para distribuir mais as bolas, ora à esquerda, ora à direita. 18 minutos na segunda parte, 1-0. Porto vence com gol de Zaovic. Aloísio. Capucho, Aloísio. Zaovic. Folha a tentar a desmarcação. Lito a fazer o corte. Vertu. Recupera a Folha. Fernando Mendes. Agora à esquerda no apoio. É para Jardel. O passe. E vale o guarda-redes do Belenenses a ceder canto ao Futebol Clube do Porto. Não chegava com a mão, foi com o pé. Bem, Jardel a criar a situação, depois o guarda-redes do Belenenses a resolver o problema. Folha. Rui Barros. Folha outra vez. Jardel. Lula. Mugido. Paulinho. Rui Barros. Entendendo o árbitro que há falta de Rui Barros. É uma decisão que assim, à primeira vista, me parece discutível do árbitro António Rolo. Petkov. Fazer o lance entre Rui Barros e Mugido. Vai sair Lula na equipa do Porto. Não é muito esclarecedor. Saída de Lula então para a entrada de Chipó e o Belenenses prepara também a substituição. Está já Tonanha pronto para entrar e vai sair Gerson. É a estreia do marroquino Chipó pelo Futebol Clube do Porto. Jogava no Qatar. Vai então jogar hoje pela primeira vez com o equipamento portista. E agora sim, Rui Orlando. Agora é que Paulinho Santos vai mesmo jogar a defesa central ao lado da Luísa. Rui Barros. Capucho. Sérgio Conceição. À procura de Jardel na área. Acertar com a baliza não é com Jardel hoje, definitivamente. E quando acerta, está lá Valente. Valente que para já ganha neste duelo particular entre os dois jogadores. O duelo que Jardel ganha aos centrais, Valente ganha ao avançado do Porto. Exato. Olha, mas há uma alteração na equipa do Belenenses. Já não sai o Gerson, sai o Fertu para a entrada do Tonanha. Foi o melhor marcador do Belenenses na época passada. Tonanha substitui Fertu. Também sujeito a grande desgaste, era o único jogador durante a primeira parte a correr na frente. Na segunda ainda teve de deslocar-se ao meio campo. Agora está em jogo Tonanha no ataque do Belenenses. Rui Barros, Jardel. Petkov. Paulinho Santos. Sérgio Conceição. E o jogo muito igual desde o início entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses. Sérgio Conceição. Jardel. Folha. Conceição. Jardel outra vez. Valente. Mais uma vez.
apesar de falhar as oportunidades de gol, é verdade que Jardel tem estado muito em jogo neste desafio, até porque as características deste jogo o têm propiciado. Sim, e tem estado até melhor nas assistências, tem tentado fazer para os seus colegas do que propriamente como finalizador. Agora uma falta sobre Sérgio Conceição, provoca uma paragem no jogo e um livre a favor do Futebol Clube do Porto. A falta foi cometida por Pedro Barney. Recuperamos agora esse lance já em instantes. Progressão de Sérgio Conceição ao esbarrar na oposição faltosa de Pedro Barney. Está a meio a segunda parte deste jogo. O Porto mantém a vantagem de um golo conseguida muito perto do intervalo. Vamos ver então o lance. Jardel a criar uma situação para a área de baliza com a intervenção de Valente a superiorizar-se ao jogador do Porto que estava na área. Já recuperado o número 7 do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, e o jogo recomeça com um livre a favor do Porto. Folha e Sérgio Conceição, lado a lado, combinando a estratégia para o desenvolvimento deste livre. No giro, o lançamento é para o Porto. Fernando Mendes e Gerson. Antecipação a Jardel. Chipô. Aloísio. Paulinho Santos. Aloísio. Chipô. Fernando Mendes. Aloísio. O público começa a pedir insistentemente ao Futebol Clube do Porto que avance no relvado. O certo é que faltam uns passos ao Porto para tentar construir o jogo de ataque. Zalvic foi a tentar desmarcar-se e a falta de Pedro Barney. De resto fica clara na repetição. Megido e Lito na barreira do Belenenses. Folha na marcação do livre para o Porto. Pontapé de baliza para o conjunto visitante. A cabeçada foi de Chipô, marroquino do Futebol Clube do Porto. O último jogador portista a ser apresentado aos sócios na noite da apresentação oficial dos jogadores do Porto à massa associativa. Caetano. Rui Correia. Aloísio. Chipô. Jardel. E a falta de Gerson. Rui Barros. Paulinho Santos. Capucho. Sérgio Conceição. Capucho. Zalvic, Chipô. Ia ser brindado com a primeira salva de palmas do público portista, o marroquino. Palmas que sublinham o remate de Chipô, que não encontrou o caminho de acesso à baliza de Valente. Rui Barros. Folha. Com Lito. Megido e Fernando Mendes. Lito. Tonanha. Aloísio. Paulinho. Fernando Mendes. Megido a tapar o caminho. Paulinho Santos. Sérgio Conceição. Jardel. Sérgio. Alvites.
Boa leitura de jogo. Agora de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, já com Jardel fora do lance. Surgiu Zahovic a romper pelo meio. E não sugere este jogo, António Fidalgo, grandes comentários. Tem sido um jogo muito igual desde o início, este entre Futebol Clube do Porto e Belenenses. Sim, o Belenenses não abandona a estratégia inicial, tenta subir um pouco mais no terreno, mas só isso, mas não consegue incomodar minimamente Rui Correia. Penso que o Lado Novo estará à espera de que passe mais algum tempo para assim arriscar mais qualquer coisa, porque não acredito que um técnico na primeira divisão queira, embora esteja a jogar contra o Futebol Clube do Porto, e por muito respeito que lhe mereça o Futebol Clube do Porto, que venha jogar para perder por pouco. Eu quase sublinho essa teoria porque o Mladenov constantemente vai olhando para o relógio e de quando em vez olha para trás da baliza de Valente, onde estão mais 3 jogadores do Belenenses a aquecer. Rogide, Fernando Mendes, lançamento para o Belenenses. Também se diga que o Futebol Clube do Porto, durante todo o jogo, não tem mostrado também que o Futebol Clube do Porto nos habituou na época passada. Ainda não está na plenitude do seu conjunto, os seus jogadores fisicamente ainda não estarão no seu melhor, a movimentação dos jogadores do Futebol Clube do Porto, as desmarcações ainda não são as mais corretas, portanto também há de mérito, certo mérito do Futebol Clube do Porto nesta vantagem tão pequena, tão escassa. E tem sido este um jogo realizado a baixíssima velocidade. Pontapé de canto para o Porto. Três jogadores do Porto na área do Belenenses. E agora sim, Mladenov começa a incitar os jogadores para avançarem no terreno e diz a Tonenha para se colar mais do lado esquerdo. Andrade. Rogide. Falta de Rui Barros. Este é o jogo típico de início do campeonato entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses esta noite no Estádio das Antas. O Porto, contudo, vence por 1-0, golo marcado por Zahovic, muito perto do intervalo. Caetano. Rui Barros. Capucho. Não tem ninguém no raio de 10 metros. Exato, há pouco quando eu dizia que os jogadores do Futebol Clube do Porto ainda não estão na posse das melhores faculdades a nível físico, nota-se nesse lance em que quase contra-ataque, em que 2, 3 jogadores do Futebol Clube do Porto avançam rapidamente no terreno, mas demora quase uma eternidade dos outros jogadores a acompanharem esses colegas de equipa, esses companheiros. Portanto, muito difícil para o Futebol Clube do Porto planear os lances de ataque, já que quase está mesmo sempre em inferioridade numérica perante a defesa do Belenenses. O jogo entrou agora no último quarto de hora. O Futebol Clube do Porto vence por 1-0. Pedro Barney. Adô. Andrade. Petkov. Falta da Luísa. E António Oliveira dá indicações para Arthur entrar.
Vai entrar Arthur, da equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos ver quem sai. No entanto, fica a ideia, António Fidalgo, de que António Oliveira está mesmo à espera que o Belenenses acelere um pouco mais nesta fase final da primeira parte. E penso que António Oliveira... fase final do jogo. Exato, António Oliveira não estará descansado com esta magra vantagem. O Belenenses, nestes últimos minutos, tem jogado no meio campo defendido pelo Futebol Clube do Porto. Oliveira vai com certeza tentar criar outra dinâmica de ataque para o Futebol Clube do Porto. Vai tentar empurrar novamente o Belenenses para a sua retaguarda. Chipo. Aloísio. Chipo. Rui Barros. Fernando Mendes. Aloísio. Capucho. Chipo. Conceição. Está com ele João Paulo Brito. Petkov. Tonanha. Falta. Rui Barros. Sai Zalvites na equipa do Porto. Uma grande ovação para o marcador do único gol nesta partida. O esloveno que marcou o golo sai, entra Arthur no Futebol Clube do Porto. Lito. Há falta. Falta de Chipo sobre Petkov. Megido vai marcar o livro a favor do Belenenses. Vamos para os últimos 10 minutos do desafio no Estádio das Antas. E Mladenov vai apostar em Jojó. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição. Rui Barros. Chipo. Fernando Mendes. Jardel. Arthur. Olha. Jardel. O segundo golo do Porto. A 10 minutos, a menos de 10 minutos dos 45 minutos da segunda parte. Depois de duas mãos cheias de tentativas, Mário Jardel consegue marcar o primeiro golo da temporada. O melhor marcador da época passada. Ao segundo golo do jogo, perto do fim do segundo jogo do Futebol Clube do Porto, consegue marcar. E hoje, muitas vezes tentou Mário Jardel. E desta feita, o desprotegido Valente, já que não teve os seus colegas a ajuda que necessitaria para este lance, desta vez a ser batido. Mas mais uma vez a defesa do Belenenses nada bem, permitindo que Jardel cabeceasse com certa vontade ali naquela zona. Teve tempo para tudo. O seu marcador direto, o Gerson, não tem permitido muitas veleidades ao Jardel. E enquanto os portistas festejavam o golo, o Belenenses fez mais uma substituição, a entrada de Jojó e a saída de Caetano. E está pronto também para entrar no Belenenses. Quinho. O golo de Jardel vem claramente de encontro ao perfil deste jogo, um Porto marcadamente ofensivo contra um Belenenses sobretudo defensivo.
neste desafio no Estádio das Antas, e quando o Belenenses se preparava para subir um pouco mais no relevado, o Futebol Clube do Porto faz o segundo golo do jogo e de alguma forma a decidir já nesta altura, então o vencedor vai ser seguramente o Futebol Clube do Porto. É muito difícil ao Belenenses, neste tempo que resta, conseguir inverter o rumo deste jogo que aponta para a vitória portista. Sim, certamente, e penso até que o Belenenses, se abrir um bocadinho mais a sua defesa, poderá até sofrer mais golo. É o risco que corre qualquer equipa quando vem tentar não sofrer golos, vem tentar jogar para o 0-0, e mesmo quando sofre um golo continua a não abdicar de um esquema muito defensivo. É natural, o Futebol Clube do Porto é superior em todos os capítulos ao Belenenses, portanto é com uma certa naturalidade que acontece esse segundo golo e que acontece um dilatar da vantagem do Futebol Clube do Porto. Está em campo Kim, mais um ponta de lança, um jogador do Belenenses que estava emprestado ao Paços Ferreira na época passada, este ano regressou então ao conjunto do Restelo. Saiu o Petkov. O búlgaro estratega no meio campo do Belenenses. Agora a falta de Capucho sobre o adversário. Andrade. Jojo. Eu jogava na segunda divisão de honra na época passada. Jojo, moçambicano, estava no Penafiel. Fernando Mendes. Chipou. Jardel. Vai na abertura para a Folha. Agora surgem 4 jogadores do Porto a aproximarem-se da área. E falha Arthur. Pontapé de baliza para o Belenenses. Arthur vai cumprimentar Folha. Mas deu uma ideia daqui de baixo, Orlando, que o Arthur não percebeu que estava tão livre de adversários. E tentou atirar de primeira à baliza de Andrade. Gerson. Pedro Barney. E era que eu dizia há pouco, Rui Orlando, o Belenenses abdicando mais daquela estrutura defensiva, daquela forte estrutura defensiva, vai permitir mais espaços ao ataque do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto poderá criar mais lances de perigo, desfruta de muito espaço neste momento, embora este lance esteja claramente fora de jogo. Não um, mas penso que 2 jogadores do Futebol Clube do Porto, Jardel e Arthur. Arthur que entrou para se juntar a Jardel, o Futebol Clube do Porto a jogar com 2 pontas de lança, ainda por cima com Capucho do lado direito e com Folha do lado esquerdo. Uma frente de ataque bastante alargada, com 4 jogadores. Muitas dores de cabeça, seguramente, para os defensores do Belenenses. 2-0, o Porto vence. Vamos entrar nos últimos 5 minutos. Já são feitos ao tempo de compensação deste desafio no Estádio das Antas. Um golo de Zaovic, outro de Jardel. E a vantagem de 2 golos do Futebol Clube do Porto sobre o Belenenses. Jardel. Arthur. Chipou. Folha. Olha bem. Fernando Mendes. E falta. Não entende António Rola. Protesta veementemente Fernando Mendes e tem que ver o cartão de amarelo. Independentemente de ter razão, não pode protestar Fernando Mendes. António Rola só podia mostrar o cartão amarelo ao lateral esquerdo do Porto, independentemente, repito, de existirem razões para o fazer. No lance não ficam claras. Vamos ver agora. E tem razão para protestar Fernando Mendes. Acaba o jogador do Belenenses por provocar um desequilíbrio ao jogador do Futebol Clube do Porto. Arthur, simulação de remate a criar espaço. Pontapé de baliza para o Belenenses. Sérgio Conceição. Rui Barros. Paulinho Santos. Chipou.
Fernando Mendes. Folha. Chipou. Folha. Excelente a simulação de Arthur. Posterior simulação de Chipou. Sérgio Conceição, Capucho. Muito apagado neste jogo, ainda sem ritmo competitivo, Capucho. E não me parece ainda totalmente integrado nesta equipa. Ado. Isto, claro, em relação àquilo que vimos na época transata que Capucho fazer ao serviço de Vitória Guimarães. É um jogador de extraordinárias capacidades. Está a estrear-se hoje com a camisola do Futebol Clube do Porto em jogos oficiais. Não foi a melhor estreia para Capucho esta noite diante do Belenenses. Andrade. Pedro Barney. Jojo. Pontapé de baliza para o Porto. Já muito público começa a abandonar o estádio das Antas, enquanto António Oliveira ainda debita informações para o relevado. Nestes minutos finais do desafio entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses, o Porto vence por 2-0, um gol de Zahovic na primeira parte, outro de Jardel já no segundo tempo. E já no último quarto de hora do jogo. Arthur. Sérgio Conceição. Tonanha, Chipou, Rui Barros. Folha. Jardel vai para a área. Fernando Mendes. E quase o terceiro golo do Futebol Clube do Porto. Excelente esta intervenção do guarda-redes do Belenenses. Aliás, tem jogado muito bem durante todo o encontro. Este lance de ataque do Futebol Clube do Porto é muito bonito. E é Capucho a fazer o cabeceamento à baliza do Belenenses. Agora bem, Capucho. Uma excelente intervenção do médio do Futebol Clube do Porto. Médio de ataque do Futebol Clube do Porto. Bem valente. Kim. E ao som do Danúbio Azul no Estádio das Antas que o jogo caminha para o fim. Já estamos quase em cima dos 45 minutos do segundo tempo. Sérgio Conceição, Chipou. Folha à espera da bola à esquerda. Bem visto pelo marroquino. Megido na recuperação de bola. Melhor Gerson, agora sim Megido. Kim. Vai com ele o Luísio. Lançamento para o Belenenses. 3 minutos de compensação. Surge agora a placa a indicar o tempo que António Rola vai conceder para compensar os espaços perdidos durante a segunda parte do jogo. Agora falta de Arthur sobre Andrade. Rui Correia dando indicações para a organização da barreira do Futebol Clube do Porto. Tonanha vai marcar o livre a favor do Belenenses. Já a indicação de António Rola na marcação do livre. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Creio que os jogadores, com a consciência de que está encontrado o vencedor do jogo, que é o Futebol Clube do Porto, esperam agora apenas o apito final do árbitro António Rola. Rui Barros. Capucho. Fernando Mendes. Arthur. Falta.
Sérgio Conceição. Aloísio. Rui Barros. Chipo. Paulinho Santos. Estão já cumpridos 2 dos 3 minutos de compensação. Folha. Rui Barros. Sérgio Conceição. Dar indicação de fora de jogo o árbitro auxiliar. Jardel. Está quase a acabar este desafio no Estádio das Antas. Este é um dos últimos ataques do jogo, seguramente. Chipo. Puxo. Quartet Gerson. Acabou o jogo. Vitória do Porto por 2-0, um golo de Zaovic, outro de Jardel. Está encontrado o vencedor do desafio. É o Futebol Clube do Porto. 2 jogos, 2 vitórias no início deste campeonato. O Belenenses ainda não conseguiu vencer sob o comando de Stoichko Mladenov, que é o novo treinador do conjunto do Restelo, que hoje apresentou aqui António Fidalgo um jogo muito defensivo, que acabou não só por limitar de alguma forma as aspirações do Belenenses, como também por condicionar a qualidade do espetáculo, que foi fraca esta noite nas Antas. Sim,